Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem em casa, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? Bom, gente, fala que é o professor Rodolfo, tá? Bom, vamos lá para algumas questões, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Bom, talvez algum de vocês saibam, mas o nosso calendário acadêmico ele foi suspenso, né? Ele foi paralisado. Isso significa que nós não vamos ter aulas, né, nas próximas semanas, sejam elas presenciais ou à distância, né? Nós não vamos ter atividades acadêmicas do curso. É... Bom, não me perguntem agora como é que vai, quando vai voltar, como vai ficar as férias de julho, de dezembro, porque no fundo nem os professores saem, tá? Na verdade, ninguém do Instituto Federal sabe o que vai exatamente acontecer, tá? A gente tem que aguardar eh, as autoridades, né, atualizações das autoridades aí falando sobre o coronavírus, né, a situação da pandemia. E por enquanto esse calendário vai ficar suspenso. Na minha opinião, gente, é, isso não volta tão cedo, tá? Mas isso é uma opinião muito pessoal minha. Eu acredito que nós devemos aí ficar no mínimo há mais de um mês aí em casa, tá? Realmente é difícil falar, mas não vai ser um prazo, não vai ser pouco tempo, tá? E bom, é, a reitoria ela está orientando os professores a, bom, a suspender, né, as aulas então, mas a manter o contato com os alunos, né? Ou seja, esse documento aqui é público, tá? É um documento que já está divulgado tanto no site do campus quanto no site da reitoria. E a reitoria ela está instruindo os professores a manter o contato, manter o contato e o vínculo com os alunos e propor atividades acadêmicas, né, atividades que possam, vamos dizer assim, agregar nesse período, né, esse período ruim, né, esse período chato aí que todo mundo está passando, né? Então, os professores do curso técnico em manutenção, nós combinamos que nós vamos passar alguns conteúdos para vocês, né? Então, esses conteúdos, eles podem ou não podem estar relacionados com as aulas, tá bom? A maior parte deles vai estar relacionado com as aulas que vocês têm, mas eles não são conteúdos para se contar como aulas, né? Isso não é uma aula à distância. Na verdade, é uma forma de nós mantermos o contato ainda, tá bom? Nós ficarmos próximos, embora à distância, né? De forma virtual. É, e é uma forma também, gente, de ajudar vocês e a família de vocês, né, a se ocupar, né, porque a gente abre o smartphone, abre o WhatsApp, liga na televisão e é só tristeza, né, é só coisa complicada que a gente ouve, né, então isso não é saudável para a gente, né, então nós temos que, na medida do possível, nos ocuparmos com coisas saudáveis, com coisas que vão agregar a gente, né? E isso vai ajudar a gente passar esse período, né, tão difícil que a gente tá vivendo no momento. Bom, gente, então eu vou gravar uma série de vídeos aqui para vocês, tá?
Desculpem aqui, eu não vou utilizar uma webcam, tá? Eu vou gravar diretamente a minha tela. E eu vou gravar uma série de vídeos para vocês com alguns conteúdos que nós veríamos em aula, tá bom? E alguns conteúdos extras também. A maior parte eu vou disponibilizar para vocês aí em formato de apostila ou em formato de outros vídeos, mas como esse vídeo aqui, eu também vou gravar algumas coisas para vocês, tá? Para a gente manter o contato. Então, a princípio, eu vou gravar esses vídeos, tá? Disponibilizar alguns conteúdos para vocês, mas conforme o tempo for passando, a gente pode organizar outras formas também de interação, tá? Então, a gente poderia talvez organizar aí uma live, eventualmente, tá? Ou algum fórum, algum local onde a gente possa trabalhar em conjunto, né? Mas é importante para a gente manter esse vínculo ainda, tá bom? Por tudo que eu expliquei para vocês, tá? Bom, gente, então assim, eu vou disponibilizar esse material para vocês aí toda semana, tá bom? Espero que vocês acompanhem. Não tem obrigação, no fundo, não tem obrigação de desenvolver o material que eu vou passar para vocês, tá? Ou de entregar algum exercício, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é mantermos ainda o contato, tá? Mas eu espero de coração que vocês participem também, tá bom? Vocês interajam aí comigo, interagem com o pessoal da turma, tá? Seja lá através do Edmodo ou de outra plataforma, tá? E juntos nós vamos superar esse momento complicado, né? Não só o Brasil, mas o mundo tá passando, tá bom? Tá? Bom, gente, então eu vou passar aqui para vocês alguns conteúdos hoje, tá? Seguindo o conteúdo das nossas aulas, nós iríamos entrar num assunto chamado VLAN, tá? Então eu vou explicar rapidamente nesse vídeo o que é uma VLAN, tá bom? Vou explicar alguns conceitos para vocês por trás dela, a importância desse assunto aqui pra gente. Vou disponibilizar para vocês alguns vídeos também no YouTube que explicam maravilhosamente o que é uma VLAN, tá? E como implementar isso aqui na prática, né? E também vou disponibilizar para vocês aqui alguns conteúdos extras, né? Alguns conteúdos que a gente não necessariamente faz parte do conteúdo técnico da nossa disciplina, mas que devido aí ao momento, né, que a gente vive, são conteúdos que vão agregar muito, tá? Então, vou falar deles depois, tá? Primeiro eu vou falar aqui com você sobre a VLAN, tá? Bom, então, primeiramente, o que é uma VLAN, tá? Deixa eu voltar aqui uma figurinha. Bom, então é o seguinte, ó. Esse dispositivo que eu tenho aqui em cima, ele é um switch, tá? Perdoem aí a escrita, tá bom? Eu comprei uma mesa digitalizadora e minha letra ainda não é muito bonita nela, tá? Minha letra já não é muito bonita por natureza e na mesa digitalizadora ela acaba ficando um pouco mais feia, tá? Mas vamos lá, isso daqui é um switch, né? Então o switch eu expliquei para vocês, tá? Ele é um comutador, tá? O que é um comutador? Então aqui eu tenho 4 dispositivos conectados nesse switch, né? 4 desktops. Então, quando, por exemplo, esse desktop aqui, ó, o desktop A, quer mandar alguma coisa para o desktop B, né? Então ele vai encaminhar para o switch e o switch vai encaminhar para o desktop B, né? Então esse ato do switch pegar o conteúdo que está trafegando para cá e jogar ele aqui nessa porta, né, fazer esse processo de encaminhamento aqui, tá? Isso daqui é a ação de
comutação. Tá? Então, isso aqui é uma comutação. Então, comutador, não confundam a palavra, tá? É comutador, não é computador, tá bom? Então, mas essa ação de transferir um pacote que estava entrando por uma interface para outra é chamada de comutação, tá bom? Então, o switch, ele é um computador, nós vamos dizer aqui que ele é um comutador de layer 2, tá bom? Então, esse L aqui é um layer, significa layer, ou camada, tá? Ou camada. Então, o que significa isso? Significa que o switch, ele trabalha na camada 2, na camada de enlace, né? Então, de acordo lá com o modelo OSI. Bom, então é o seguinte, o switch ele vai criar aqui um chaveamento entre essas duas portas, daí a palavra switch, né, vem de chavear, chaveador, então ele vai criar um chaveamento, ou seja, um canal exclusivo de comunicação aqui entre o desktop A e o desktop B. Tá? Então, o que significa isso? Significa que o tráfego que está fluindo de A para B, ele não vai ser interceptado pelo desktop C e D. Tá? Então, esse tráfego ele está sendo encaminhado aqui exclusivamente para o B. E nesse momento, tá? Se, por exemplo, o desktop C quiser fazer uma comunicação com o desktop dele, pode, porque aqui é um outro canal de comunicação. Tá? Então, aqui é um canal e aqui é um outro canal, né? Então, essas comunicações elas podem ocorrer em paralelo, né? Agora, obviamente, né, se o A está transmitindo para o B, tá? Se nesse momento o C quiser transmitir para o B, isso não vai ser possível, né? Porque o canal aqui já está sendo utilizado. Então, o C, na hora que o C for transmitir para o B, o dado ele vai ficar aguardando em uma memória de espera chamada buffer, né? E quando esse canal estiver disponível, o dado vai ser transferido para o B. Tudo bem? Então esse é o funcionamento básico do switch. O switch funciona assim. Agora, gente, o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui nos IPs que estão configurados aqui, né? Então eu tenho lá 10.100.1.1/16, 10.100.1.2 barra 16, 10.200.1.1 barra 16 e 10.200.1.2 barra 16. Então, será que esses computadores aqui, o A e o B, estão na mesma rede? Então vamos pensar, barra 16 significa que esses dois octetos aqui, ó, eles são destinados à rede. Então, eles estão na mesma rede, né? Porque são iguais. 10.100 é igual a 10.100, né? Então, esses aqui estão na rede 10.100.0.0 barra 16, né? E esses dois aqui, vamos ver em qual rede que eles estão. Eles estão, né, 10.200, né? 1.1, 10.200.1.2. Então, barra 16 significa que os dois primeiros octetos aqui estão sendo destinados à rede, né? Bom, então aqui eles estão na rede 10.200.0.0 barra 16, né? Bom, legal. Agora, gente, vamos supor que eu queira trocar, vamos apagar isso daqui, eu queira trocar esses endereços IPs que estão aqui, tá? Por endereços IPs que estão nessa mesma faixa aqui. Então, vamos lá. Eu vou riscar isso daqui, vamos fazer de conta que nós vamos colocar um outro endereço IP, né? Ó, 10.200.1. Opa, desculpa. Vamos apagar aqui.
10 ponto, 100 ponto, 1.3 barra 16. E esse daqui vai ser 10 ponto, 100 ponto, 1.4 barra 16. Ou seja, a partir desse momento, todos eles estão na mesma rede, que é a rede 10.100.0.0 barra 16. Tá? Então vou apagar isso daqui e vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil a leitura. Pronto. Então agora todos eles estão na rede 10.100.0.0 barra 16. Então essa daqui é a rede desses 4 computadores aqui, considerando esses IPs aqui para esses 2 aqui desse lado. Legal. Pergunto para vocês, o computador A, nesse momento, ele pode conversar com o computador C? Ele pode. Por quê? Porque eles estão conectados ao mesmo meio físico, que é o switch, e eles pertencem à mesma rede. Tá? Então, eles podem conversar entre si. Né? Agora, vamos supor que eu queira... eu esteja no seguinte cenário. Esses 2 computadores aqui, vamos circular eles aqui, esses 2 computadores, vamos supor que eles pertencem a um setor, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, setor de RH, por exemplo, tá? E esses outros 2 computadores aqui, eles pertencem a um outro setor. Eles pertencem, por exemplo, ao setor de vendas. Tá? Então, tudo dentro da mesma empresa. Só que o que acontece? Né? Vamos contextualizar um pouquinho aqui. Normalmente, o RH, ele trabalha com dados confidenciais dos funcionários. Né? Então, os dados aqui são sensíveis, que estão armazenados nesse computador aqui, são sensíveis. Né? E não é interessante que o setor de vendas tenha acesso aos dados que estão aqui. E a gente poderia dizer também que não é interessante que o setor de RH, os computadores aqui, né, os usuários do setor de RH, não tenham acesso aos dados que estão armazenados aqui no setor de vendas. Tá? As vendas podem ser confidenciais, elas dizem respeito a clientes específicos, né? Então, ou seja, nós temos aqui um cenário onde nós não podemos ter a comunicação, tá? Então vamos criar aqui um separador entre esses 2 setores, né? Então, os computadores daqui não podem conversar com os computadores daqui e vice-versa, tá? Bom, como que eu posso solucionar esse problema? Bom, existem 2 soluções, tá? A primeira solução é criar uma rede, então vamos escrever aqui a primeira solução, é criar redes independentes. Tá? Então, o que é criar redes independentes? Eu tenho um switch para esses 2 computadores e eu tenho um switch para esses 2 computadores. Os switches não estão conectados entre si e aí eu crio aí uma divisão nessa rede. Tá? Só que é uma solução um pouco cara, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho um switch para atender esses 4 computadores. Nesse caso, dessa primeira solução, eu precisaria de 2 switches, né? Então, eu tenho, sim, uma segunda solução. E já adianto que ela é mais inteligente, tá? Ela é mais inteligente, que é a utilização de VLANs, tá? Que é o que a gente vai estudar aqui. Então, o que é uma VLAN? A VLAN, ela é, então, uma virtual, então esse V de virtual LAN, né? LAN vocês já sabem o que é, né? LAN é
Local Area Network, certo? Então é uma Virtual Local Area Network, ou uma rede virtual, tá bom? A questão aqui é virtual, virtual. O virtual significa aqui que eu posso criar redes virtuais, tá? Independentes. O que significa virtual? Virtual é real. Quando eu falo alguma coisa é virtual, isso daqui é real? É real, tá? Por exemplo, meu dinheiro lá no banco é virtual, mas ele é real, né? Ele não é de mentira. Então tudo que é virtual é verdadeiro. Então, quando eu tenho uma rede virtual, uma rede LAN, uma VLAN, né? Essa rede, ela é uma rede independente, tá? Que não pode conversar, que não conversa com outras VLANs, tá? Então, por exemplo, aqui eu crio uma VLAN, tá? Então, essa aqui, por exemplo, pode ser a VLAN 100, tá? E aqui eu crio uma outra VLAN e vamos dizer que aqui é a VLAN 200. Tá? O que é isso? Cada VLAN ela tem um código, ela tem um ID que identifica ela. Tá? Aqui no caso eu estou falando da VLAN 100 e aqui eu estou falando da VLAN 200. Poderia ser outros códigos? Poderia ser VLAN 50 e VLAN 51? Poderia, não tem problema nenhum. O importante é que o ID da VLAN, o código da VLAN, seja diferente. Então, se eu implemento isso daqui, implemento uma VLAN em um switch, eu estou criando, do ponto de vista prático, eu estou criando aqui duas redes distintas, tá? E o mais importante, uma VLAN não pode conversar com outra VLAN, tá? Então, o switch, ele cria aqui, ó, uma barreira virtual entre os computadores, tá bom? Então, esse é o conceito de VLAN, gente, tá? Qual é a vantagem de se utilizar VLAN, né? A gente poderia escrever aqui vantagens, né? Bom, a primeira vantagem é a segurança. Tá? Por quê? Porque um computador de uma VLAN não pode conversar com um computador de uma outra VLAN. Vou dar um outro exemplo para vocês. Na escola, no instituto, né? Cada laboratório no instituto, a gente tem aí 6 laboratórios lá embaixo, né? 7 laboratórios, desculpa. Cada laboratório é uma VLAN independente. Então, se vamos dizer assim, se o aluno está lá fazendo algum experimento junto com o professor e acontece algum problema no laboratório, esse problema ele fica confinado ali àquele laboratório, né? Porque aquela rede. Então, isso não vai se espalhar para outras redes, né? Então, é questão de segurança. Isso é muito importante. E também eu tenho um aumento de desempenho da minha rede. O que significa isso? Quando eu diminuo o número de computadores aqui, né? Então, por exemplo, antes era 4 computadores na mesma rede, né? Agora tem só 2 computadores aqui, né? Quando eu diminuo o número de computadores, eu coloco ali só o essencial, né? Eu aumento o desempenho da minha rede. Por quê? Porque fazendo isso, eu estou diminuindo o que nós chamamos de domínio de broadcast. Significa que eu vou ter menos pacotes circulando ali dentro daquela rede, no caso, dentro daquela VLAN, né? Então, isso vai aumentar o desempenho da minha rede. Então, a utilização de VLAN, gente, é fortemente encorajador, tá? Dentro de redes, tá? Dentro de redes locais, principalmente, tá? Mas não necessariamente só dentro de redes locais, porque ele vai aumentar a segurança e vai aumentar também o desempenho, tá bom?
Eu posso implementar VLAN em qualquer ambiente? Não. Eu preciso de ambientes onde o switch ele seja gerenciável, tá? Então, um switch que é não gerenciável, que são aqueles switches mais baratos, né? Eles não implementam VLAN, tá bom? Então, VLAN, gente, é uma configuração que eu sempre vou implementar no switch. Eu não implemento ela no computador, tá bom? Tem algumas configurações assim que eu posso fazer no computador em alguns casos, mas toda a lógica da VLAN ela é implementada no switch, tá bom? Então, VLAN é algo de switch, está relacionado a switch, tá bom? Bom, então esse é o conceito de VLAN, tá? Eu vou passar outros vídeos para vocês poderem entender também, né? Mas esse é o conceito básico de VLAN. Além disso, gente, eu vou explicar para vocês aqui um outro conceito, tá bom? Bom, olha só que coisa. Aqui eu tenho 3 switches conectados, tá? Então aqui eu tenho, vamos dizer assim, o switch principal, e aqui eu tenho um cascateamento para outros 2 switches. Então eles estão conectados aqui, né? E nesse switch aqui eu tenho 3 computadores conectados, aqui eu tenho 3 computadores conectados, né? Bom, o que acontece aqui? Então eu tenho um cascateamento na rede, e o que acontece? Ó, esse computador aqui, vamos colocar aqui em cores diferentes, esse computador aqui e esse computador aqui, eles têm que pertencer à mesma VLAN, tá? No caso aqui, vou respeitar o código da figura, é a VLAN 10. VLAN 10, né? Então, esse computador aqui tem que pertencer à VLAN 10 e esse computador aqui também tem que pertencer à VLAN 10. Mas o que acontece aqui é que eles estão em switches diferentes. Eles não estão no mesmo switch. Isso aqui é importante, né? Bom, esse outro computador aqui, ó, por sua vez, ele está na VLAN 20 e esse outro computador ele está na VLAN 20 também, tá? Então, esses 2 computadores eles têm que conversar e eles também estão em VLANs diferentes, tá bom? Aliás, aqui não é só esse computador, né? Aqui eu vou ter... Vamos aumentar aqui um pouquinho o escopo, porque aqui nós temos, né? Olha lá, VLAN 20, VLAN 20, né? Eles estão na mesma VLAN aqui, tá? Então aqui tudo a mesma VLAN, tá? Legal. E aqui embaixo eu tenho um computador aqui que a princípio ele está isolado. E ele pertence à VLAN 30. Vou escrever certinho aqui, né? Tá muito feio. A VLAN 30, né? Ou seja, esse computador aqui não pode conversar com esse, que não pode conversar com esse, né? Esse aqui só pode conversar com esse só pode conversar com esses 2, e esse daqui, a princípio, não vai conversar com ninguém, tá? Bom, uma coisa que eu não falei no vídeo anterior para vocês, mas é importante, é que eu sempre especifico a configuração da VLAN. Então, a configuração da VLAN, ela é aplicada nas portas do switch, tá? O que isso aqui significa? Então, por exemplo, eu vou indicar lá, porta 1. A porta 1 pertence à VLAN, por exemplo, a VLAN 10. A porta 2 pertence à VLAN 20. A porta 3 pertence à VLAN 10 e assim por diante, tá bom? Então, sempre vou especificando aqui no switch a configuração de acordo com as portas. Por exemplo, ó, essa porta que está aqui, que está conectando aqui esse computador, ele tem que pertencer à VLAN 10, né?
Essa porta aqui, ó, que está nesse switch, ele também tem que pertencer a VLAN 10, né? Agora, essa porta aqui, ó, que está conectando esse computador, ele tem que pertencer a VLAN 20, né? Essas duas portas aqui, ó, também tem que pertencer a VLAN 20. E por fim, essa última porta aqui, ele tem que pertencer a VLAN 30, né? Bom, então essa é como que eu vou configurar a VLAN. Depois a gente vai ver isso como é que se faz de maneira prática, né? Mas aqui, gente, eu tenho um probleminha. Qual que é esse problema? Aqui, por exemplo, ó, esse cabo que está conectando aqui, ó, esses dois switches, né? Isso daqui, essa aqui também é uma interface. Pode ser, por exemplo, a interface 1, 24, 16, não importa, né? Mas ele é uma interface e essa interface ela tem que, vamos dizer assim, pertencer a uma VLAN, a princípio, né? Agora, o problema é, se eu coloco essa interface na VLAN 10, então vamos dizer que eu coloque essa interface aqui na VLAN 10. O que vai acontecer? Esse computador vai conseguir conversar com esse? O tráfego vai passar por aqui? Vai, porque esses dois computadores, essas duas interfaces, estão na mesma VLAN. Agora, essa interface aqui, né, essa interface aqui não vai conseguir comunicação com essa. Por quê? Porque eles pertencem a VLANs diferentes. Esse daqui pertence a VLAN 20 e esse daqui pertence a VLAN 10, né? Bom, o que acontece, gente? Quando eu vejo que uma interface ela vai precisar fluir tráfego de mais de uma VLAN, como por exemplo é o caso, deixa eu fazer com uma cor diferente aqui, como é o caso aqui dessa conexão e dessa conexão aqui também. Então aqui vai fluir tráfego da VLAN 10, da VLAN 20, da VLAN 30, né? Opa, da VLAN 30 não, né? Mas vai fluir tráfego da VLAN 10 e da VLAN 20. Quando esse computador mandar para cá, por aqui vai vir tráfego da VLAN 10. Quando esse computador quiser comunicação com um desses dois, vai fluir tráfego da VLAN 20. Então, nesse caso, essas interfaces aqui, elas têm que ser configuradas em um modo que a gente chama de trunk. Trunk, tá? O modo trunk. Então, isso daqui significa que aqui vai fluir tráfego de mais de uma VLAN, tá bom? A gente também diz que isso daqui, a configuração, ela a porta com tag, tá bom? É uma outra nomenclatura, uma outra forma de identificar isso daqui. Então, essas interfaces aqui são especiais, porque elas vão fluir tráfego de mais de uma VLAN, tá bom? Então, quando eu for configurar a VLAN lá no Packet Tracer, né, ou até mesmo num roteador, num switch físico, né, eu vou ter que optar por colocar uma interface em uma VLAN, ou vou ter que optar por configurar aquela interface em modo trunk, tá bom? Ou porta com tag, tá? Também o pessoal chama aqui de porta, entre aspas, tagueada, tá? Porta tagueada. Então, quando for fluir tráfego de mais de uma VLAN, ela tem que ficar em modo trunk, tá bom? Então, bom, gente, isso aqui é o básico de VLAN, tá? É um conceito que dá para aprofundar muito mais. Próxima semana eu vou procurar trazer um vídeo para vocês do YouTube, onde vai ter uma explicação mais profunda, tá? Para vocês poderem aprofundar, mas esse é o básico para a gente começar a poder ter fazer algumas práticas. A ideia original, gente, era que nós trabalhássemos em laboratório, utilizando aqueles switches da TP-Link e aqueles roteadores, tá? Que também são switches da MikroTik. Tá? Nós íamos implementar ali VLAN utilizando aqueles equipamentos. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso. Mas nós podemos estudar VLAN em casa utilizando o
Packet Tracer, tá? Que acredito seja aí um software conhecido de vocês já, né, por causa do último semestre, né? E dentro do Packet Tracer eu consigo estudar VLAN de maneira muito tranquila e de maneira muito completa também. A questão é que o Packet Tracer ele é um simulador de redes, tá? Então ele simula, ele aí sim aqui não é real, tá? O que acontece dentro do Packet Tracer não é real. O que acontece aqui dentro é simulado. Eu estou simulando. Então, quando você, por exemplo, simula um empréstimo, você não está fazendo um empréstimo de verdade. Você só está simulando, tendo uma ideia de como aquilo funciona. Mas o Packet Tracer é um excelente simulador. A gente consegue trabalhar com ele como se estivesse lidando realmente ali com o roteador ou com o switch real, tá bom? Então a gente vai utilizar ele aqui para fazer o processo de estudo nossos. Então esse daqui é o Packet Tracer, a versão de desktop, que eu recomendo fortemente para vocês utilizarem ele. O que eu estou utilizando aqui é a versão 7 dele, tá? Dá para perceber que a versão 7 é de 2016, ela já não é a versão mais nova, tá? No entanto, gente, as versões mais novas do Packet Tracer, elas têm uma limitação que é o número de saves que eu posso fazer. Então, quando, por exemplo, eu faço um projetinho aqui de rede, né? Vocês já devem ter feito algum projetinho aqui, né? Então, por exemplo, vou ligar lá 2 computadores, né? Fazer uma coisinha bem simplesinha. Quando eu faço lá o projetinho e venho aqui em Save, tá? Aqui nessa versão eu posso salvar quantas vezes eu quiser. As versões mais novas, ele limita, se eu não me engano, ali umas 5 vezes para você salvar. E se você quiser salvar mais vezes, você precisa fazer um cadastro no site da Cisco, tá? Então é um pouco chato isso. Mas a versão 7 dele tá excelente pra gente, tá bom? Ela já é funcional, já tudo que a gente precisar fazer com switch e roteador depois, tá? Eu consigo fazer na versão 7 e não vai ficar devendo em nada aí para uma versão mais nova, tá bom? Então, como que eu obtenho esse software? Então, olha só, vou fazer o passo a passo que eu fiz para vocês aqui. Tá? Entro no Google, digito Cisco Packet Tracer, e vou entrar aqui no primeiro site, ó, NetAcad. Entro aqui dentro dele. Olha, gente, acho que não é esse site, me perdoem. Tá? Não é esse daqui. Vamos dar uma olhada. Bom, esse daqui funcionaria, tá? O problema é que a gente precisa fazer uma inscrição para fazer download dele, tá bom? Dá pra fazer, tá, gente? Não tem problema. Se vocês quiserem fazer a inscrição aqui, não tem problema. Eu tava com o site aberto. Por fim, acho que é melhor eu passar o link para vocês. É esse daqui, tá? Bom, então eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Depois eu coloco lá no Edmodo para vocês fazerem o download. Acho que é mais fácil. Download do Packet Tracer, tá? Tá aqui. É só vocês acessarem esse link, vai cair aqui nessa página. A versão mais nova dele é a 7.3, tá? Eu sugiro vocês fazerem download da versão então 7.0, tá? Então aqui a gente vai ter para Windows e, obviamente, eu vou ter para Linux também, tá bom? Só que para Linux a instalação ele é um pouquinho mais difícil. Se por acaso alguém quiser fazer instalar no Linux, entre em contato comigo que eu posso ajudar, tá bom? A princípio eu acredito que a maioria vai optar por instalar no Windows, né? E aí vocês vão ter acesso aqui ao software. Então, por exemplo, aqui eu vou ter Network Devices aqui no menu aqui embaixo, né?
lá, roteadores, né, routers, switches, coloco aqui um switch aqui dentro, tá? Na hora que eu clico aqui no switch, eu vou ter acesso aqui às abinhas dele, tá bom? Eu posso configurar a VLAN através do ambiente gráfico, através desse config, mas nós vamos focar aqui no CLI, tá bom? O que é o CLI? O CLI você já sabe o que é a linha de comando, a interface via linha de comando. Então eu vou vir aqui, né, e vou dar, olha lá, comandos, tá bom? E então, assim, toda a configuração é realizada via comandos. E esses comandos, vocês vão aprender aí no vídeo que eu vou passar para vocês de um canal do YouTube, tá bom? É bem simples, é bem fácil, tá? de implementar a VLAN. E é só acompanhar o vídeo, tá? Eu vou ficar disponível também para vocês para tirar dúvidas. E vai ser bem tranquilo, tá bom? Bom, alguns de vocês eu tenho conhecimento que alguns de vocês não têm desktop em casa, tá? E o Packet Tracer dá para ver que ele é um software de desktop, né? Bom, no caso de vocês, gente, quem não tem desktop em casa, então quem tem, utilize esse método aqui que ele é mais o software aqui é mais completo. Agora, quem não tem, ou por exemplo, o pai está trabalhando com o computador não está disponível, porque muita gente está fazendo acesso remoto, né? Então, nesse caso, o que vocês vão fazer? Não tem acesso a desktop. Vocês vão digitar aqui, ó, no Google, Packet Tracer Online. Packet Tracer Online. E aí, opa, deixa eu voltar aqui. Vocês vão encontrar o primeiro site aqui, ó. Try Cisco Packet Tracer 7.x Online. Então, teste o Packet Tracer Online. Vocês vão entrar nesse site. Eu deixo depois o link dele para vocês. E aí, vai ter essa figura aqui, ó. Vai ter essa figurinha. Vocês vão clicar nessa figura. Esse aqui já é o site direto, né? E aqui, gente, o que nós temos aqui é o Packet Tracer de maneira simplificada, então ele não é de maneira completa, mas ele é de maneira simplificada online, tá? Em um site. Aqui, por exemplo, a gente tem uma arquitetura simples, né? Onde a gente tem dois computadores ligados em um switch, e tem um roteador, e esse roteador está ligado na internet. Uma arquiteturazinha bem clássica, né? De conexão aqui. Bom, esse Packet Tracer, gente, permite que a gente trabalhe aí com roteador e com switch, que é justamente os dois caras que a gente vai utilizar aí durante o curso, né? O switch agora e o roteador mais para frente. Bom, eu preciso trabalhar com esse cenário? Não, isso aqui ele vem só de amostra. Eu posso, por exemplo, clicar aqui com o botão direito, não. Eu posso selecionar ele. Também não. Bom, vamos lá. Lá, clico no dispositivo com o botão esquerdo normalmente e posso deletar ele, tá? Deleto, e deleto. Eu tenho um ambiente limpo, aí eu posso ir construindo ele aqui, tá? Então, por exemplo, coloco ali o switch, coloco o computador. Obviamente não é tão rápido, né? Mas já quebra um galhão pra gente. Aqui, ó. E aí eu vou usar aqui, ó, Connect Devices, conectar dispositivos. Então, por exemplo, clico aqui no... Clico aqui no computador, seguro e arrasto até o switch. Aí eu vou escolher a porta, né? Então, no computador eu vou utilizar lá a interface Fast Ethernet 0. E aqui no switch, ó, esqueçam essa VLAN aqui por enquanto, tá? Ó lá, vou escolher uma das portas dele. Então, esse switch ele tem 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet. Então, vou conectar, por exemplo, na porta 1. Submit.
E a mesma coisa aqui, ó. Ó, Connect Devices, clico aqui no computador, seguro e arrasto até o switch. No computador, a porta Fast Ethernet 0. E aqui eu vou selecionar uma porta Fast Ethernet para conectar o switch. Pronto. Tá? Já tem uma redezinha aqui. Agora quero administrar o switch. Então lá no vídeo que eu vou passar para vocês, eles vão ensinar lá uma série de comandos, né, para poder administrar o switch, criar as VLANs, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu clico aqui no switch e clico aqui, ó, Open Console, abrir o console. Open Console. E a partir daqui, gente, ó, os comandos que eu executar aqui os mesmos comandos que eu executo aqui. Tá bom? Então, tudo que eu faço aqui, eu posso fazer aqui também. Tá bom? Agora, o que não tem lá no online é esse ambiente gráfico aqui, que também é interessante para a gente começar a aprender, né? Mas o que é interessante para a gente nesse momento é o CLI, tá? E o CLI ele está disponível tanto aqui quanto aqui. Aí vocês vão perguntar, Rodolfo, mas você está no desktop, você não está no celular. É possível fazer isso no celular? É possível, gente. Eu posso digitar os comandos aqui pelo celular também, tá? Eu fiz esse teste no meu celular e dá para digitar sem problema. O que acontece é que não é a mesma coisa que digitar num desktop, tá? A gente sabe que digitar, pelo menos para mim, digitar no desktop é um pouco mais chato. Desculpa, digitar no smartphone é um pouco mais chato. No desktop, para mim, é mais fácil. Agora, talvez para vocês seja mais fácil digitar no smartphone, tá bom? Bom, então, tá aí. Então, vocês têm disponível, tá? O Packet Tracer online também para trabalhar com ele, tá bom? Então não é por falta de computador, de desktop, que vocês não vão conseguir fazer as práticas. Tá? Bom, gente, então aqui vai ter alguns vídeos. Então eu vou disponibilizar esses vídeos, tá? Então o que é, para que serve uma VLAN, então uma outra introdução diferente do que eu passei, tá? E aqui 2 vídeos para vocês poderem fazer as práticas de VLAN no Packet Tracer. O link para fazer o download do Packet Tracer e, por fim, o Packet Tracer Online. Tá? Então, eu vou digitar aqui Deixa eu abrir aqui um novo. Então, aqui eu tenho o link. Deixa eu só fazer um teste aqui. É isso mesmo. Então Packet Tracer Online, o link está aqui, tá bom? Então tá todo o conteúdo aí para vocês poderem se introduzir na VLAN, no conceito de VLAN. E bom, gente, como conteúdo extra, então, além desse conteúdo técnico aí, eu estou propondo para vocês assistirem 2 vídeos, tá bom? O primeiro vídeo eu recomendaria vocês assistirem assim, se estivessem mais tranquilos, tá? Porque assim, ele é um vídeo sobre verdades, tá? Então, para quem ainda não conhece muito aí sobre sobre o que está acontecendo, né, no mundo a respeito ao coronavírus, eu recomendaria assistir. Ele é um vídeo com mais de 1 hora de duração, tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu não assisti ele ainda por completo, eu vou terminar de assistir ele. Eu assisti, dá pra ver aqui, né? Eu assisti os 17 primeiros minutos, tá? Só que, gente, com 10 minutos de vídeo já dá para ter uma noção, assim, com dados verdadeiros do que está acontecendo em relação ao coronavírus no mundo, tá bom? Ele, principalmente na Itália, na Europa. Então, às vezes a gente ouve tanta coisa por aí, no WhatsApp, né, no Facebook, na internet, e a gente não sabe se isso é verdade, ou se é invenção, né? Então, esse vídeo aqui, ele é um vídeo confiável, tá? Esse cara aqui, eu acompanho um pouco dos trabalhos dele. Ele é o Átila Marino, que é um biólogo,
né, e ele trabalha com essa questão de, de infecção por vírus, né, infectologia viral. Acho que alguns de vocês talvez conheçam, tá? Ele faz algum trabalho com o pessoal lá do site do Jovem Nerd. E ele é uma fonte confiável que dá para a gente ouvir a respeito, né? Eu recomendaria vocês assistirem esse vídeo, assim como ele mesmo recomenda no início, tá? Se vocês tiverem, assim, não tiverem tão ansiosos, tão preocupados no momento com o corona, porque ele é meio impactante, tá? Ele começa a falar vários verdades aqui, né? Que do ponto de vista de um pesquisador, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer, né? Para se precaver e saber o que está acontecendo no mundo, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. E para descontrair um pouco, o outro tópico que eu queria passar para vocês é um documentário chamado Jiro, Dreams of Sushi. Esse aqui é um documentário, tá? Ele está disponível no Netflix. E é um documentário, gente, muito interessante sobre um sushi man, né? Na verdade, sobre o maior sushi man do mundo, que é esse tal de Jiro, né? Ele desenvolve é boa. Ele faz sushis no Japão, num restaurantezinho bem pequenininho no metrô, e ele é considerado o melhor sushi man do mundo, tá? Então é um documentário aí em formato longa, né? Ele tem tem quase 2 horas, 80 minutos de documentário. Mas o que me chama muito a atenção nele, o que eu gosto muito desse documentário, é a maneira profissional como o Jiro lida, né, com o sushi. O carinho que ele tem pelo trabalho que ele faz, né, o amor, o respeito que ele tem pelo trabalho que ele faz, né, e assim, o respeito que as pessoas têm por ele também. É um documentário, gente, muito legal para a gente assim, traçar um paralelo, né, entre assim, o profissional, o Jiro, profissional, independente se ele é sushi man ou outro tipo de profissional, e o profissional que nós queremos ser também, né? Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho é, do carinho, né, do amor que ele tem ali, do respeito que ele tem pelo trabalho, da dedicação que ele tem pelo trabalho, né, acho que todo mundo nós seríamos um pouquinho melhor, né? Seríamos profissionais um pouquinho melhores do que somos, né? Então eu recomendo fortemente vocês assistirem esse documentário. É bem legal, tá bom? É algo assim bem inspirador, tá bom? Então recomendo aí fortemente vocês assistirem. Bom, gente, então é isso. Desculpem aí o vídeo longo, tá bom? Mas é semanal, tá? Então na semana que vem eu trago mais alguma coisa para vocês. Pode ser em formato de vídeo, pode ser em formato de texto. A gente vai vendo como é que a gente avança aí em relação a isso, tá bom? Um abraço, podem entrar em contato comigo, eu estou disponível por e-mail, tá bom? Deixa eu até colocar aqui para quem não lembra, meu e-mail é rodolfo.oliveira@ifsp.edu.br ou rodolfo_foliveira@hotmail.com, tá bom? Podem me mandar e-mail ou por aqui ou por aqui. Eu estou disponível aí para conversar com vocês aí para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço a todo mundo.